Valendo então? Então vamos lá, vamos tentar de volta aqui, não sei o que aconteceu, problema técnico. Pessoal, então vamos lá. Web Conferência, disciplina do Estado e problemas contemporâneos. Professora Zoraide. Tudo bem, professora? Boa noite. Tudo bem, Júlio? Boa noite. Professora, vamos falar aí como foi o andamento da disciplina até agora, o que vocês vieram, né, conversar com os alunos. Faz uma retomada dos principais assuntos. Ok. Boa noite, Júlio. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Aqui eu sei que a gente teve uma confusão aí no horário, né, Júlio? Mas eu acho que aí houve um erro dentro do Moodle, mas sempre as web começa às 19h30 para facilitar a vida de todos, principalmente dos que trabalham para chegar, né, aí a tempo para a web. Aí a nossa disciplina, na verdade, ela foi composta por 3 unidades, né? Tivemos 3 unidades. A primeira unidade, em todas as unidades a gente teve fóruns de discussões e teve questionários. Os questionários foram compostos por 10 questões. Então foram praticamente 30, né, questões aí que a gente teve no banco de questões e 3 fóruns, né, no total. A primeira unidade, a gente tratou das dimensões conceituais e históricas dos problemas e políticas sociais na questão do Estado. A gente teve um histórico, a gente teve alguns conceitos apresentados dentro do livro, né, que foi utilizado dentro da disciplina, o livro que é próprio da UAB mesmo. Aí, na segunda unidade, a gente tratou a questão das políticas sociais do Estado brasileiro. A terceira unidade, a gente fez mais só uma questão da revisão do livro. A gente pegou todo o livro, fez umas questões de fórum dentro dessa questão. E discutiu também a questão da transparência, a importância da transparência para o Estado. Né? Por que depois que surgiu uma lei de transparência, por que isso teve que ser legalizado, hoje a gente ainda tem, apesar de ser legalizado, a gente ainda temos dificuldades para a questão da transparência. Os alunos participaram dos fóruns lá, né? Eu gostei das discussões lá, que eu acho que é bem interessante. Por que é importante você ter um Estado transparente para o cidadão, né? Participar dessa contemporaneidade do Estado. Né? No que melhora a sociedade participando, o que o Estado vai trazer mais de políticas sociais e a gente brigar por nossos direitos enquanto cidadão, né? Que facilita muito o nosso papel de cidadão aí. Pessoal, já está aberto aí para perguntas, então vão mandando já suas dúvidas aí, qualquer das coisas que vocês discutiram lá no fórum também, para a gente fazer essa conversa aqui, né? Vou passar aqui para uma pergunta. Professora, como que o Estado pode promover o desenvolvimento? Pode desenvolver um pouco isso? Na verdade, a gente primeiro tem que pensar o que é desenvolvimento. Né? Porque até então, a gente vê muitos conceitos quase iguais, assim, crescimento e desenvolvimento. Crescimento, quando a gente parte para a questão de crescimento, a gente vê que crescimento é apenas que a gente pensa na contagem de um PIB. Né? Pensa em numérico, em números, né? E quanto vai crescer a riqueza de um país, que seria o nosso PIB, né? Quanto vai crescer o mercado de trabalho, o quanto as pessoas vão consumir, né? E quanto que esse PIB vai aumentar ano a ano. Quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente já pensa em outras questões, principalmente na questão social. Então a gente pensa em educação, a gente não pensa só na mão de obra enquanto para que ela dê uma produção. A gente pensa de uma mão de obra em que o trabalhador possa ter simplesmente lazer, educação melhor, né? Que possa ser qualitativo, que ele possa ser dono da sua mão de obra, que ele possa vender essa mão de obra no momento em que ele quiser e para quem ele quiser. Né? E a gente tem também outras questões, que é justamente a questão da saúde, da educação. Então, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente tem que incluir todas essas variáveis, né? Saúde, educação, um trabalho seguro, né? Segurança. E aí o Estado, para promover tudo isso, né? Para que exista isso, é preciso que o Estado promova. Porque se a gente for esperar que isso aconteça do nada ou pelo próprio sistema capitalista, que é do jeito que ele é hoje, realmente não acontece. Então o Estado tem que investir em políticas sociais e políticas, hoje se fala muito em inclusão, né? Políticas sociais, políticas de inclusão, políticas públicas, para que realmente tenha esse retorno, né? Para que haja o desenvolvimento. E desenvolvimento é essencial, né? Não adianta só a gente crescer, não. Tem que ter o desenvolvimento, tem que ter qualidade de vida, né? Uhum. E, na sua opinião, assim, quais são os papéis, né, que o Estado pode e deve desenvolver na sociedade contemporânea brasileira, né, neste momento agora? Olha,
Agora, nesse momento, a gente está num grande problema aí com o Estado, com a questão até mesmo que veio à tona a questão da corrupção, né? E de outros, e a gente está com uma questão muito política muito forte, né? Uma briga política muito forte aí. Mas a gente tem um histórico do Brasil, de um Brasil que iniciou com muitas desigualdades. E essas desigualdades, mesmo quando houve o crescimento da economia, tudo, elas permaneceram. Então, se não tiver a intervenção do governo, né, de um governo que parta para políticas sociais, para uma assistência, eu não vou dizer assim, é errado uma assistência social, muitas vezes não, principalmente pela forma como foi crescendo a nossa economia, né, pela forma como o nosso país foi se desenvolvendo. Então, há necessidade dessa intervenção do governo. O governo tem um papel crucial nessa questão, né, de você ter uma divisão mais equitativa de renda. Né? Não só a divisão mais equitativa de renda, como você ter aquela pessoa que tem direito a uma educação de qualidade, aquele outro também que vai ter uma educação de qualidade. Então, todos têm o direito à educação de qualidade. Não dá para você excluir pessoas. Então, se você deixar isso sozinho para que o capitalismo faça, ou para que os empresários ou outras pessoas façam, isso não vai acontecer. Então, tem que partir do Estado. Porque justamente o Estado tem a sua arrecadação, né? Nós pagamos para que o Estado faça esse papel, né? Então, tem que partir isso do Estado. E pagamos muito bem, né? Até se a gente for pensar enquanto brasileiros, né? Então, o Estado tem que fazer esse papel, sim. Tá? Vamos para algumas perguntas lá que o pessoal mandou. Deixa eu ver lá primeiro do Fernando. No governo atual neoliberal, como vamos garantir a soberania da segurança alimentar? No governo atual neoliberal? Pois é. Para garantir essa segurança alimentar, quando a gente pensa em alimentação, a gente tem que pensar que a nossa renda, hoje, se a gente for pensar em economia, a gente tem que ter, a renda ela tem que ter o principal para o consumo, né? Para o consumo do quê? Para o consumo para alimento. E a pessoa tem que ter essa alimentação, senão não tem nem como sobreviver. Não importa se você tem uma renda ou não. Né? Você tem que existir isso, tanto que o governo dá assistências sociais para que isso ocorra. Segurança alimentar, ele vai muito além, né? Eu penso que quando a gente fala de segurança alimentar, a gente não fala só do governo dividir equitativamente, ou dessa divisão de cestas básicas ou tal. A gente fala de segurança alimentar, a gente fala justamente da própria produção em si, né? Produção com menos agrotóxico, produção que você vai olhar no rótulo e você saiba o que você está consumindo. Né? Então, a gente tem que ter realmente essa segurança alimentar hoje num governo neoliberal. Eu acho, quer dizer, nós somos menos que está aquém do que a gente precisa. Né? Então, nós precisamos muito mais que isso. Mas nós, enquanto cidadão, eu sei que às vezes é difícil a gente falar assim, vamos cobrar, mas nós, enquanto cidadãos, a gente tem que cobrar isso. Peraí, eu não vou consumir um produto em que eu não veja que o rótulo dele, né, tem menos sódio, ou não. Né? Ou a forma como ele está sendo produzido. Se nós, consumidores, cobrarmos mais e a gente evitar consumir determinados produtos que a gente sabe que vai atentar à nossa saúde, aqueles produtos eles vão ser automaticamente retirados. Porque, se a gente for pensar bem, é o consumidor que dita o papel, sabe, desse consumo. A gente não pode deixar que as empresas ditem isso. Tá certo que para que isso ocorra a gente precisa melhorar um pouco mais o conhecimento também do próprio consumidor, né? Que às vezes isso fica... Mas se a gente esperar do governo liberal, Fernando, infelizmente nós não teremos, não. Então vamos lá, próxima pergunta da Clara Roberto. Professora, você poderia falar mais sobre o estado de bem-estar social? Podemos falar sim, Clara. A gente pode vir para a questão do estado de bem-estar social. Vamos pensar no histórico desse estado de bem-estar social. Né? Se a gente for pensar, quando iniciou o processo de industrialização, esse estado de bem-estar social foi deixado de lado. Né? Tanto que a gente vê, quando a gente assiste filmes daquelas épocas, a gente fala assim, nossa, isso existiu mesmo, né? Era assim a forma de produção, era assim a forma de exploração da mão de obra, né? As pessoas não tinham direitos nenhum, né? Não tinham uma assistência social alguma, né? Muito pelo contrário, uma assistência social era considerada uma coisa totalmente errada. Se você desse uma assistência social para alguém, aquela pessoa deixaria de trabalhar. Né? Aquele processo de produção, ele foi tão intenso, né, que a gente tem
o Fordismo, né, que foi um processo que era para produzir bastante para realmente para o consumo maior, né? Só que chegou em determinado período, que a gente sabe da Grande Depressão, que esse consumo não acompanhou a produção, né? E aí o que aconteceu? Simplesmente houve, né, a Grande Depressão. A partir da Grande Depressão, aí começam as ideias que acho que o pessoal tem até no livro lá, tem outros materiais que falam bastante desse estado de bem-estar social, fala questão keynesiana, mas dentro do nosso material também a gente tem isso dentro das disciplinas. E aí, a partir de um pensamento, vamos falar assim, keynesiano, em que Keynes coloca a necessidade da intervenção do Estado, né, onde já não é mais a oferta que dita uma demanda, já é a demanda que dita essa oferta. Ah, mas espera aí, como é que vai haver uma demanda se eu não tenho renda? Como é que esse Estado vai participar disso? Aí começa o papel do Estado, mais fortemente nesse período. Aí o Estado vem dando uma assistência maior, o Estado passa a dar um bem-estar para quê? Para que aquela economia ande bem das pernas e para que eu tenha consumo, para que eu tenha pessoas com educação, né, e preparadas para o mercado de trabalho, o Estado tem que entrar nisso. Porque se eu deixar só para o setor privado, isso não acontece. Aí é fortemente o estado de bem-estar social. A gente tem um estado de bem-estar social, eu vou dizer assim, até de 1939, 40 até 1975, mais ou menos, né? Quando novamente entra de novo as ideias neoliberal, né? Se quebra um pouco desse estado de bem-estar social, porque as pessoas acusam o estado de bem-estar social de ser o grande vilão dos déficits públicos, né? Na verdade, a gente sabe que tudo é um problema de gestão, tá? A gente sabe que até mesmo a gente na nossa casa, se a gente não tiver a gestão dos recursos corretamente, nós também vamos quebrar do mesmo jeito, né? E o Estado é a mesma condição, né? Aí começa de novo o pensamento neoliberal, onde se pensa, o Estado não deve fazer tanto esse papel, né? Vamos privatizar, vamos deixar o emprego, vamos deixar, não tanto pensar na participação dos sindicatos. Isso começou muito lá na Inglaterra, né, com a Margaret Thatcher. E o pensamento de Milton Friedman, né? Aí você começa de novo com esse pensamento neoliberal. Aí você quebra um pouco a questão do estado de bem-estar social novamente. Né? Aí, lá em 1980, né, 1990, percebe-se que isso não estava funcionando novamente. Né? Você tem um período de inflação, principalmente os países em desenvolvimento, né? Você tem países com sérios problemas de crescimento, desenvolvimento, de renda, de pobreza, de extrema pobreza, né? E aí começa de novo a voltar a ideia do estado de bem-estar social, onde o Estado tem que trazer saúde, educação, políticas públicas e melhor distribuição de renda, né? E distribuição de renda como? Através de políticas sociais. Política seja do Bolsa Família, seja de um seguro-desemprego, para você garantir que um trabalhador possa escolher onde que ele vai trabalhar, ele vai ficar desempregado naquele período, mas ele não vai ficar sem a sua assistência, sem a sua renda. Porque também para um país, a pessoa não ter renda não é interessante. Você vai produzir para quem? Para consumir. Né? Hoje, se a gente pegar dados, a gente vê que quem mais consome é a classe média e os pobres. Né? Rico quase não consome, somente dentro do seu próprio país, né? Então, o estado de bem-estar social, ele tem todo esse histórico, né? E a gente volta novamente nessa questão. Aí a gente, mais uma vez, agora a gente tem novamente uma briga e um pensamento de que o Estado tem que ser neoliberal, novamente, né? Mas eu tenho por mim e espero que realmente a gente tenha um equilíbrio. A gente tem um estado de bem-estar social e com a gestão correta dos recursos. Por isso, se a gente tiver a gestão correta dos recursos, nós vamos ter realmente um desenvolvimento. A gente sabe que, eu não preciso nem falar para vocês, a gente vê todos os dias nos jornais quanto dinheiro é desviado, né? Quanto que é desviado da saúde, da educação. Então, o erro não está no estado de bem-estar social. Não precisa nem a gente pesquisar, a gente olhar, né? O erro está na gestão dos recursos, como ela é feita, né? Infelizmente, dos nossos administradores. Aí as pessoas falam, mas também aí cabe a nós votarmos, né? Mas muitas vezes a gente não consegue cobrar isso também do povo brasileiro, né? Pela própria condição. Educação para uma é de um formato, né? Quem tem mais renda, educação e para quem não tem renda, educação é outro formato. Então a própria educação ela tem que dar uma evoluída também no nosso país, né? Para que as pessoas saibam para quem elas estão votando. A gente tem que votar em projetos de governo e não
em partidos. Né? Qual o melhor projeto para mim? Qual a melhor situação hoje para mim, para o país? Né? E para o todo, né? Não só para o individual. A gente costuma votar no individual, infelizmente. Então, para a próxima pergunta, lá do Fernando. Tendo em vista com o corte do SUAS no próximo ano de 98% com o Estado, vai garantir as políticas sociais do SUAS? Olha, Fernando, infelizmente com esse corte não vai garantir. Não vai garantir, e a gente já vê várias situações que estão acontecendo dentro da própria saúde, né? A gente teve um período bom na situação da saúde, onde a gente tinha medicamentos, distribuição de remédios, tal, e hoje a gente já percebe que isso já não está nem acontecendo mais. Né? A gente sabe que tem pessoas competentes que tentam trabalhar tal, mas o próprio corte do governo e o próprio corte da questão das políticas sociais e da assistência à saúde prejudica muito. Não tem como. Infelizmente não tem como. E eu penso assim, seria a última coisa que deveria ser cortada. Deveríamos cortar qualquer outra coisa, menos dentro da saúde e dentro da educação. Michele, a educação é a melhor forma de crescimento social e moral de um país? O que fazer com o corte de gastos com a educação? Né? Justamente complementando agora. Olha, eu penso assim, a educação é essencial, né? Agora, vamos pensar uma educação, não aquela educação técnica. Eu estou formando pessoas para elas ir trabalhar, para o mercado de trabalho, e para que elas pensem, eu estou aqui para trabalhar. Eu não estou aqui para pensar ou para decidir nada. Esse talvez não é o tipo correto de educação. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes o pensamento neoliberal, ele volta para esse tipo de educação, o que não é o correto. Tem que ser uma educação que ela seja da prática, mas que o cidadão possa ter o poder também de pensar e o poder de decisão. E a gente vê que isso não acontece na nossa educação hoje. Então, para que uma economia se desenvolva, a gente tem que dar esse poder para o cidadão, para que ele seja um técnico, ele aprenda, ele tenha realmente a facilidade da sua mão de obra, de trabalhar, entender, mas que ele possa também chegar e ter o poder de tomar a decisão. Que ele possa olhar lá e falar assim, olha, esse projeto de governo para mim não é bom. Mas como é que ele vai enxergar se é bom ou se é ruim, se ele nunca aprendeu isso na escola? Não é? Se isso, às vezes a gente até no YouTube, que a gente vai olhar um vídeo, alguma coisa, às vezes é distorcido, nem tem a real, né, o que realmente acontece. Então, e isso foi cortado nas escolas, isso nem existe nas escolas, né? Você aprender um pouco de política. Eu falo aprender de política, é muito mais do que você aprender a votar, é você aprender os seus direitos de cidadão e como que acontece a política, como que é um plano plurianual, né? Como que é realmente a gestão de um governo municipal. Da onde vem aquela política pública? Porque às vezes aquele governo se coloca assim, nós criamos essa política pública. Não, tem política pública que ela é obrigatória dentro do município. E se não cumprir aquilo, aquele governo não recebe por aquele outro valor e é cortado determinados valores. Acho que tem bastante gente que trabalha dentro do setor público aí que deve saber até melhor do que eu essas questões, né? Então, educação é essencial, mas educação de qualidade. Mas quando a gente fala de educação de qualidade, é aquela educação onde o cidadão tenha o direito e o poder de tomada de decisão também. O Ivonei, ele está perguntando se o certo, então, né, na sua opinião, seria o equilíbrio entre o estado de bem-estar social e a produção? Ivonei, na verdade, sem produção a gente não sobrevive. Né? Seja ela uma produção de cooperativa, ou seja uma produção de um empresário individual, né? Sem produção a gente não sobrevive, porque a produção ela vai gerar emprego. Né? A gente não pode chegar e jogar a culpa no empresário e falar assim, o empresário é que toma tudo. Não. Na verdade, se a gente não tiver as pessoas com capacidade de empreender, né, e de criar produtos e criar empresas, a gente também não consegue ir para o mercado de trabalho. A gente sempre sabe que tem empresas que respeitam muito o trabalhador. Sabe que tem empresas que exploram também, né? E a gente tem, no Brasil até hoje, a gente tem trabalho escravo. A gente fala da China, mas nós temos aqui também, que é uma coisa obscura, né? Mas que existe. Mas assim, a produção, como eu te falo, ela tem que existir.
O estado de bem-estar social, ele tem que existir para ele equilibrar algumas questões que o setor privado deixa de lado, né? Por exemplo, se a gente pegar determinado... Quando o próprio pensamento keynesiano, ele coloca isso. Ele não coloca assim que o Estado tem que ir lá e participar. Ele coloca que o Estado tem que fazer aquilo que o setor privado não consegue fazer, né? Que é distribuir equitativamente essa renda. Tá? Que é criar leis, criar normas, criar políticas públicas para isso. Então, realmente tem que haver esse equilíbrio entre produção e estado de bem-estar social. Porque sem produção, nós não conseguimos sobreviver. Aí, o formato de produção é outra situação, né? A gente pode ter produções, às vezes a gente tem produções de cooperativas, de agricultores familiares, tal, que estão muito bem ali, né? Que não é explorado, tal, e que sobrevive com isso. E às vezes que ele vai sobreviver sozinho da sua produção, não consegue. Tá? Às vezes a gente tem grandes empresas que são boas, que dão participação de lucros, né? Que tem assistência à saúde, assistência odontológica, tem tudo isso dentro dos recursos humanos. E que isso a empresa às vezes coloca como essencial justamente porque ela não vai produzir qualquer coisa, né? Isso vai depender muito de cada mercado, tá? Mas sem produção não dá mesmo. Até aqui no Unicentro a gente tem esse trabalho em conjunto com cooperativas, né, de produtores. Exatamente. Tem diferente, uhum. Assim, exatamente. E aí é onde a gente está de novo o papel do Estado. Porque se o Estado não trouxer políticas públicas para a inclusão desses próprios produtores, né, ou políticas de assistência social, políticas sociais de custos menores, né? Assim, eles não conseguem, né, alavancar, porque não dá para você competir com uma renda maior ou com pessoas que tenham mais dinheiro para sua produção, né? Então, às vezes precisa se unir, mas precisa também da assistência do governo. Isso não dá para fugir de uma assistência do governo. Tá? E, professora, a política assim de um país, por exemplo, por um ambiente externo, né, em relação aos outros países, comércio exterior, tudo. E essa política interna são coisas bastante diferentes também, né? Que é necessário levar em conta também, né? É necessário levar em conta. Você está falando de abertura e fechamento da economia, né? Sim. A gente teve em determinado período um período de grande abertura da economia. A gente teve primeiro um fechamento total, que foi lá no processo de substituição das importações, né? Aí depois a gente veio lá com o governo Collor uma abertura muito maior da economia. Essa abertura foi boa e foi ruim. Então, a gente costuma falar assim, que às vezes nem tudo é totalmente ruim, sempre tem um lado bom e um lado ruim, né? Pode ser muito pior ou muito melhor, mas sempre tem esse equilíbrio. Em economia a gente costuma tratar assim. Então, se você vai abrir uma economia, você vai trazer, né, produção externa, você tem que pensar que aquele outro país, por exemplo, como a China, vai produzir a custo muito mais barato. Não é? Só que daí você vai botar dentro de uma economia aqui e determinadas empresas vão quebrar com isso, como foi que aconteceu durante esse período. Porque essas empresas ela não conseguem reduzir os seus custos de produção dentro de um formato de uma outra economia, né, mais avançada, que trabalha em outro formato, com outras leis, né, somente com leis trabalhistas, em outro formato. Então, tem que tomar um certo cuidado. Né? Você pode abrir uma economia, porque isso é bom para o consumidor. Não é ruim para o consumidor uma economia aberta. Porque aí a gente tem o poder de compra e a gente tem o poder de decisão do produto, né? Porque, sinceramente, a nossa renda daí, aí você tem o seu salário real, né? Passa a valer muito mais do que o salário nominal, né? Com essas questões, quanto você reduz uma inflação. Mas você tem que tomar cuidado, porque se você também abrir muita economia, você quebrar a empresa, você tem pessoas desempregadas no mercado de trabalho. Então tem que haver um equilíbrio. O próprio papel do governo tem que ser equilibrado. Né? Não dá para jogar aleatoriamente qualquer coisa, qualquer ideia, não. Tem que tomar muito cuidado. Mais uma pergunta lá da Michelle. Fala um pouco, professora, sobre a política de assistência social. Ela não deixa brechas para que as pessoas que recebem ajuda não se esforcem em trabalhar? Michelle, essa é uma grande discussão que a gente tem dentro das políticas de assistência social. Realmente, aí eu concordo com você. É como eu te falei, né? A gente já fala que não existe tudo de ruim, nem tudo exatamente bom. Essas políticas, ela também tem que ser equilibrada. Elas têm que ter uma função, né? E ela não pode fugir dessa função.
Em determinado momento, as políticas de assistência social no Brasil, que foi o próprio Bolsa Família, ela foi colocada em que formato? O formato em que a criança, né, a mãe que tivesse filho menor na escola, tal, ela teria uma maior assistência. Correto? Até então, até essa criança terminar determinado, estudar, tal, e essa família se formar novamente, melhorar sua condição de renda, isso seria tirado. Aí é o equilíbrio. O que não pode é simplesmente você desequilibrar isso e jogar renda para todo mundo e dizer, olha, vamos dar dinheiro tal para todo mundo e o trabalhador não precisa ir mais para o mercado de trabalho. Isso não é bom. Primeiramente porque aí você não vai ter mais a questão da produção. Não é? Aí você vai ter só um Estado, uma assistência social. As pessoas não vão mais realmente se preocupar em trabalhar. Não é? Mas de tudo errado não é, porque essa mãe, essa família que ganha essa renda, ela vai consumir. Quando essa família consome, né, ela vai e compra em determinado mercado, em determinado local. Quando ela consome, ela está pagando impostos àqueles produtos. Aqueles impostos vão para o governo. Então, se você pensar, essa renda ela circula. Ela não fica de um todo parado. Tá? O que não pode haver é exageros. Porque se houver exageros, realmente você não tem pessoas no mercado de trabalho, as pessoas procuram mão de obra, as empresas procuram mão de obra, e você não tem essa mão de obra. Você é obrigado a pagar mais caro por essa mão de obra. Quando você paga mais caro por uma mão de obra, você joga isso lá num produto, porque isso é custo de produção. Mas não é errado, Michele. A única coisa é que realmente tem que existir esse equilíbrio. Tá? Professora, então você pode comentar um pouquinho sobre como que vai ser a prova aí, mais essa parte técnica? Vamos lá na parte técnica da prova, né? A prova é o seguinte, ó, as questões da prova são 12 questões, né? As questões da prova eu tirei do banco de questões que vocês fizeram lá das 3 unidades. Então foram 10 questões em cada unidade. Unidade 1, 2, 3. Então eu peguei a questão de cada unidade ali, fiz uma única prova. Então as questões elas não estão fora do que vocês estudaram ali dentro. Tem nenhuma questão fora. Foram tiradas realmente dentro do banco de questões. São 10 questões com alternativas e 2 dissertativas. As dissertativas também foram tiradas do próprio banco de questões, que foram de todas as unidades, tá? Da unidade 1, 2 e 3. Mais alguma pergunta, pessoal? Pode colocar aí se vocês tiverem mais alguma dúvida. Professora, eu estava falando agora há pouco ali sobre o plano de governo, né? Que é comum a gente ver a maior parte das pessoas votando até por simpatias com candidatos, com pessoas, assim, né? Uhum. E poucas pessoas se põem a ler ou conhecer melhor um plano de governo, né? Porque no plano de governo tem todas essas informações aqui que a gente está discutindo, inclusive, né? Sobre a atuação no mercado interno, externo. Sim, sim. No plano de governo, ele tem que colocar tudo. Como é que ele vai fazer a parte de assistência social, como é que ele vai trabalhar a parte de mercado, dentro do município, como é que ele vai trabalhar as políticas públicas. Então, tem que ter tudo isso dentro do plano de governo. Como é que ele vai melhorar a questão da própria infraestrutura do município ou infraestrutura do país, entendeu? Como é que ele vai trabalhar a questão do desemprego, né? Como é que ele tem a ideia de trazer mais empresas para o município, ou de trazer mais empresas de produção, ou empresas só de varejo, né? Então, tem que ter tudo isso no plano de governo. Tá? Então, geralmente, o partido em si, ele tem o seu plano de governo. Tem o seu plano, o que ele vai fazer dentro de determinado aquele período. Aí mesmo quando ele entra, né, como prefeito, ou quando ele ganha como governo, ele tem, né, a gente é obrigado a acompanhar esse plano de governo. Tá? E muitas vezes, lógico, que não é cumprido. Aí ele tem que dar uma justificativa. Nas economias mais avançadas, eles são obrigados a dar justificativa do porquê que ele não cumpriu com aquele plano de governo, com aquilo que ele tinha colocado no seu plano. É que a gente se esquece um pouco de cobrar isso mesmo, né? Eu costumo falar que o nosso dia a dia, às vezes, é tão corrido, né? A gente trabalha, estuda, corre e tal. Eu falei, meu Deus, e aí? Não estou nem pensando qual foi o plano de governo daquele... Às vezes, dentro do próprio local de trabalho nosso, né? A gente se esquece de observar as coisas. Quando a gente vê a flechada, já foi tomada, né? Sim. O Paulo perguntou, gostaria que a professora comentasse a opinião dela sobre meritocracia na economia atual brasileira. Ai, Paulo, é uma coisa difícil dentro do Brasil. Meritocracia. Meritocracia no Brasil é uma coisa bem complicada, porque é como a gente estava falando da educação, né? Então, meritocracia é você ter lutado por alguma coisa e você ter conquistado, né?
Só que nem sempre você tem as facilidades e todas as ferramentas para essa conquista. Às vezes as pessoas discutem e falam, não, temos sim. Mas por exemplo, você coloca uma criança que reside lá no interior do interior, né, e ela tem uma educação, ela tem mais dificuldades dentro da sua educação. Inclusive a sala de aula dela que ela vai estudar, inclusive é um teto furado, com goteiras, é calor dentro da sala, ela não tem nenhum lanche ali, né, a sua alimentação correta, ela não tem uma estrutura para isso. Né? Como vai ser a sua meritocracia? Como que vai ser o seu mérito? Né? Como é que ela vai acompanhar aquela outra criança que tem todos os benefícios, que tem uma assistência à educação total? Né? Em que ela tem alimentação no horário correto, ela tem todos os materiais didáticos para a sua educação, ela tem uma sala de aula bem, falar assim, condicionada, ar-condicionado, né? Uma estrutura do que aquela outra criança. Né? Eu não digo que essa criança não vai conquistar o que ela quer, que é tanto a outra, né, em maiores dificuldades quanto a outra, mas eu falo que a dificuldade vai ser bem maior. Né? Então, se você pensar em mérito, nós temos que dar também oportunidades para esse mérito. Porque sem oportunidades, também eu acho que é bem complicado a gente pensar em meritocracia, principalmente num país onde você vê que às vezes porque a pessoa é conhecida, porque é filho de alguém, ela tem uma oportunidade maior do que o outro. Né? E às vezes até quando a gente vai fazer um concurso público, o mérito é daquele que passar. Né? Aí a gente já fica pensando, puxa vida, mas como é que eu vou fazer essa prova se já estão falando que, né, que tem gente já para ser colocada? Então é bem complicado meritocracia, você discutir mérito, né? Mas a gente tem que lutar pelos nossos direitos e correr atrás mesmo. Né? E se for deixar de lado, brigar e falar assim, e por isso que a gente trabalha a questão da transparência e quando eu coloquei para vocês lá a questão do controle social, né, que a gente vê que o controle social resolve. Muitos municípios que têm um controle social maior, eles são mais desenvolvidos, porque eles cobram dos governos, eles cobram da situação. Minha escola está detonada, está com problema, tal, vou lá e cobro. Eu não tenho creche no meu bairro, eu quero, e eu tenho direito a isso. E a gente sabe que os recursos bem aplicados de um governo, nós temos bons resultados. Aí, inclusive, aonde o mérito, né, de uma criança em uma situação pior, ela pode alcançar com mais facilidade e alcançar juntamente com o outro, né, que tem uma situação um pouco melhor. Tá? Uma dúvida lá da Thalita foi se a avaliação será baseada nos questionários. Sim, Thalita, nos questionários. Tá? Então, lá, por exemplo, da avaliação, eu tirei, por exemplo, questões da unidade 1, questões da unidade 3 e questões da unidade 2 e 3. Tá? As questões foram todas tiradas dos questionários. Eu não criei nenhuma questão nova na prova. Bom? A gente recebeu algumas mensagens lá do pessoal parabenizando a web lá, né? Obrigado, pessoal, pelas mensagens. Tá. Mais alguma coisa, professor? Acho que não, né? Só pedir desculpa ao pessoal por ser uma sexta-feira aí corrida, né? Que nós estávamos com a agenda meio tomada, mas eu acho que acabou dando certo. Eu espero que a questão do tempo, né? Da chuva e do clima não tenha atrapalhado tanto aí para o pessoal, para nossas discussões. Tá? Se precisarem mais alguma coisa antes da prova, vocês podem postar lá que a gente responde, né? Ou eu ou os tutores, a gente responde para vocês. Ótimo, obrigado, professor. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado, pessoal, pela participação, pela nossa conversa. Até a próxima.